Você usa colírio para glaucoma e ele abaixa a sua pressão ocular. Mas eu duvido que você saiba o que esse colírio realmente faz no seu olho. Nesse vídeo eu vou te explicar como agem os medicamentos utilizados no tratamento do glaucoma. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e eu te ajudo a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Todos os colírios utilizados no tratamento do glaucoma atuam na redução da pressão ocular, mas eles podem fazer isso de diferentes maneiras. E para entender como é o mecanismo de ação dos colírios do glaucoma, você precisa, primeiro de tudo, entender como é a circulação do humor aquoso nos nossos olhos. O humor aquoso é o líquido que preenche os nossos olhos por dentro. Da mesma forma que o sangue circula pelo nosso corpo para levar oxigênio, nutrientes, o humor aquoso precisa estar circulando dentro do olho também. Então ele fica o tempo todo sendo produzido e sendo escoado. Se acontece um problema no escoamento do humor aquoso, ele vai ficar retido dentro do olho e isso vai levar ao aumento da pressão ocular e, consequentemente, glaucoma. Então, a raiz do problema do glaucoma está nessa drenagem insuficiente do humor aquoso. E essa drenagem, ela acontece numa região do nosso olho que é chamada de ângulo, e ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. A maior parte da drenagem do humor aquoso acontece por uma série de canais microscópicos que nós temos nessa região do ângulo e são justamente esses canais que são afetados no glaucoma. Eles ficam entupidos e aí o humor aquoso não passa bem por ali. E nós temos também uma outra drenagem nessa mesma região do ângulo do olho, mas que é em menor quantidade e que é feita por células que vão absorvendo esse líquido e passando esse humor aquoso uma a uma. Então essa drenagem ela não é tão eficiente quanto ter um canal escoando o líquido, mas essa drenagem célula a célula ela também ajuda. Os colírios para o glaucoma, todos eles atuam no humor aquoso, mas de diferentes maneiras. As medicações que mais reduzem a pressão ocular são os colírios da classe das prostaglandinas. Nós temos algumas medicações diferentes nessa classe, que são a bimatoprosta, a latanoprosta e a travoprosta. Essas são as medicações mais potentes que nós temos para a redução da pressão intraocular na forma de colírios. Esses colírios da classe das prostaglandinas, eles agem na drenagem célula a célula, facilitando essa drenagem. Então, o raciocínio é assim: já que a drenagem principal pelos canais não está funcionando bem, vamos então potencializar a outra forma de drenagem, que é a drenagem de uma célula para outra. Então, esses colírios, eles não agem diretamente na raiz do problema, que são os canais, mas eles facilitam a outra forma de drenagem e com isso a gente consegue ter uma redução da pressão no olho. Mas e se a gente quiser agir diretamente na raiz do problema e abrir esses canais? Tem como? Quando a gente quer agir nos canais, o mais comum é a gente optar por procedimentos, como a trabeculoplastia laser e as cirurgias minimamente invasivas, que são procedimentos que atuam diretamente fazendo a abertura dos canais de drenagem. Mas a gente tem sim uma opção de colírio que também pode ter esse efeito. No Brasil, nós só temos um colírio que age na abertura dos canais de drenagem, que é o latanoprosteno bonode, mais conhecido pelo seu nome comercial, que é o Visulta. O Visulta é um colírio que, quando você pinga ele no olho, o olho vai quebrar ele em duas moléculas diferentes.
Uma delas é uma molécula de latanoprosta, que eu acabei de falar aqui, que é uma das medicações da classe das prostaglandinas e que atua facilitando a drenagem célula a célula. E essa é a principal ação do Visuta. Mas ele libera também uma segunda molécula, que é uma molécula de óxido nítrico e que atua na dilatação dos canais de drenagem também. Então, esse é o único colírio que nós temos que atua nos canais de drenagem, fazendo uma dilatação deles. Mas não é uma super dilatação, não. O maior efeito do Visuta é mesmo no mecanismo célula a célula. E todos os outros colírios para o glaucoma que eu não falei até agora aqui, todos eles vão agir da mesma maneira. Timolol, brimonidina, dorzolamida, brinzolamida, que são todos os outros colírios que nós temos para tratamento do glaucoma, todos eles vão agir da mesma forma, que é através da redução da produção do humor aquoso no olho. Então, eles também não agem na raiz do problema, mas isso não quer dizer que eles sejam ruins, muito pelo contrário. Para você entender, eu vou te dar um exemplo que é uma coisa que eu tenho certeza que você aí já fez. Imagina que você deixou cair um pouquinho de sujeira na sua pia e aí o ralo e o cano ficaram meio entupidos, a água não está descendo muito bem, está descendo devagar. E aí, se você abrir muito a torneira para sair muita água, a pia vai encher de água, porque a torneira está saindo muita água, mas o cano está drenando muito devagar. E aí, o que a gente faz? A gente fecha um pouquinho a torneira. Em vez de abrir ela muito para jorrar muita água, a gente abre só um pouquinho para sair só ali o necessário de água para a pia não encher. Então, o que todos esses colírios fazem é exatamente a mesma coisa. Já que os canais estão um pouco entupidos e não drenam bem, a gente diminui um pouco a produção do humor aquoso para produzir só o que é suficiente e necessário. E com isso a gente consegue equilibrar a produção com a drenagem e com isso equilibrar também a pressão intraocular. Agora eu quero saber se você já imaginava que era assim que os colírios agiam e me conta aqui embaixo nos comentários qual que é o colírio que você está usando para tratar o seu glaucoma. Não esquece de se inscrever aqui no Papo Glaucoma, porque toda semana eu trago um vídeo que vai te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda.